Olá, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo, bem-vinda ao projeto Desenho e Mensagem. Olha, tem muita coisa importante, muita coisa interessante, muita coisa legal mesmo para a gente falar aqui, tá? Meu nome é Luciano Leon, vamos começar. O que uma pessoa poderia desejar para o futuro do seu filho? Que ele seja uma pessoa feliz e equilibrada? Que ele cresça com uma forte ligação emocional com você, que é pai ou mãe? Que ele consiga ter relacionamentos afetivos saudáveis, que saiba lidar com desafios de forma flexível, objetiva, equilibrada? Com certeza uma pessoa deseja tudo isso e muito mais para o seu filho. De todas as coisas que poderiam atrapalhar ou impedir que esses objetivos se concretizassem, qual a principal delas e que depende da própria pessoa? A principal delas são os transtornos emocionais. É o equilíbrio psicológico da própria pessoa. Equilíbrio psicológico, como você sabe, é um termo que abrange equilíbrio mental e emocional. E tem alguma coisa realmente eficaz que nós, como pais, possamos fazer para impedir que nossos filhos desenvolvam transtornos emocionais que interfiram na trajetória de suas vidas? A resposta é um grande e sonoro sim. Ela não trabalha para curar pessoas que passaram décadas de sofrimento em suas vidas, que gastaram rios de dinheiro com comportamentos de compensação ou com terapias para tentarem se curar de coisas que poderiam ter sido eliminadas ainda quando eram crianças. Não. Esta ferramenta trabalha lá no princípio de tudo, ainda na fase da formação emocional da criança, impedindo que ela desenvolva distúrbios emocionais que iriam se arrastar por décadas e décadas. E você sabe, uma pessoa problemática faz todos ao seu redor sofrerem. Que ferramenta tão fantástica é esta? São os desenhos infantis, que podem ser interpretados para você poder compreender o mundo interior do seu filho, incluindo talentos, sentimentos e dificuldades. O objetivo da análise dos desenhos infantis não é apenas descobrir problemas mais sérios. Eles são uma ferramenta adicional para a compreensão de comportamentos cotidianos, como por exemplo, como ela se sente em relação ao seu irmão. Como posso ajudá-lo a ter mais autoconfiança? Qual atividade seria mais adequada para ele fazer à tarde? O que ele desenha condiz com a sua idade? Por exemplo, desenhos de bonecos feitos apenas com a lateral dos traços, sem desenhar o tronco, são normais até os 6 anos de idade. Acima disso, já pode indicar alguma deficiência mental. Veja o exemplo. Como e quando examinar os desenhos infantis? O significado das cores, dos garranchos, os estágios do desenvolvimento do desenho infantil, os significados contidos nos desenhos da árvore, da casa, da figura humana, da família, o uso do espaço da folha de desenho, se a criança desenha algo mais à esquerda ou à direita do papel, o que isso significa, se é mais na parte superior ou inferior da folha de desenho, se desenha algo grande ou pequeno. O sol desenhado à esquerda da folha representa a mãe. O sol desenhado à direita da folha representa o pai. As cores das nuvens, a forma das árvores, a maçaneta da porta da casa à esquerda ou à direita da porta, a cabeça do boneco, se é grande ou pequena, o uso do lápis fino, do lápis grosso, é muita coisa. Tudo tem um significado. Os pais estão sempre se perguntando sobre o futuro de seus filhos, não é? E todos torcem para que o turbilhão diário de experiências da criança resulte num futuro brilhante, que tudo dê certo e ele se torne uma pessoa legal, equilibrada, etc. Essa preocupação dos pais é natural, porque todo mundo está vendo que o caos no mundo lá fora e dentro das pessoas está mostrando que tem algo errado no paraíso. Algo não está dando certo ou não está sendo suficiente na formação emocional das pessoas. Talvez você já esteja percebendo que precisamos saber o que está acontecendo com nossos filhos em um nível mais profundo do mundo interior dele. Uma das coisas que você vai amar nessa ferramenta é que ela é o melhor e mais apropriado recurso que existe no mundo para compreender e se comunicar com seu filho no nível do subconsciente dele, num nível muito profundo e muito transparente. Todo mundo é estimulado a buscar ajuda, terapias, treinamentos, coisas que transformem a vida da pessoa em algo melhor, mais fácil, para tirar a pessoa da zona de conforto dela, ter mais sucesso, parar de procrastinar.
Buscar terapias para resolver problemas que já se instalaram é muito saudável e recomendável. Mas ninguém estimula as pessoas a procurarem modificar a educação às cegas e equivocada que se está dando aos filhos, às crianças. E é essa educação que está fazendo todo esse mal às pessoas. Ou nós fazemos algo diferente para nossos filhos, ou vamos ter os mesmos resultados de sempre. Ou seja, pessoas com probleminhas ou problemões que atrasam a vida delas, vivendo num mundo cada vez mais exigente e intolerante com quem tem questões internas mal resolvidas. Segundo pesquisadores da Universidade de Michigan, as crianças que apanham têm mais chance de se tornarem adultos deprimidos, de tentarem suicídio, de abusarem do consumo de álcool e de usarem drogas ilícitas. O estudo utilizou dados de 8.300 adultos, entre 19 e 97 anos, que preencheram questionários sobre as experiências negativas que tiveram na infância e os problemas de saúde física e mental que enfrentavam na vida adulta. Cerca de 55% dos participantes relataram ter recebido palmadas na infância. Esse grupo foi o que teve maior chance de apresentar depressão e outros transtornos mentais. Outro estudo concluiu que filho que leva palmada pode ter até 13 problemas mentais e sociais, incluindo a agressividade. O trabalho desenvolvido por essa pesquisa tem como um dos intuitos categorizar as palmadas como agressões que causam danos intensos para o desenvolvimento e o modo como a criança vai encarar e vivenciar o mundo. Voltando aos desenhos, talvez você ache bom adquirir esses conhecimentos, porque a criança desenha o momento atual dela. Ela desenha o agora. E talvez você concorde que não seria bom deixar passar milhares de momentos chaves, aguardando 6 meses até que você faça uma visita a um psicólogo ou psicóloga. Se seu filho está sentindo algo agora, então a hora de atuar sobre isso é agora, não daqui a 1 ano ou daqui a 30 anos em sessões de terapia. E se você tem algum conhecimento sobre a interpretação dos desenhos infantis, você vai estar em dia com seu filho, com cada momento dele. Os desenhos infantis, além de mostrarem o agora do seu filho, permitem que você resolva coisas importantes para ele, também agora, no momento-chave. Vamos a um exemplo. Seu filho desenha toda a sua família numa folha de sulfite. E desenha a babá, ou algum tio, ou algum irmãozinho do outro lado do papel. O que uma mãe comum diria para ele? Diria: que lindo, filhinho. E tudo ficaria por aí. Seria isso que uma mãe comum diria. Esta pessoa colocada do outro lado da folha, sozinha, é a pessoa que ele gostaria de ver excluída da sua família, afastada do seu convívio. Agora você tem uma informação-chave e vai investigar, com o auxílio da sua psicóloga, com diálogos com a criança e com familiares, o porquê daquela aversão a tal pessoa. Se você não soubesse decifrar este detalhe, contido no desenho dele, talvez estivesse perdendo um momento importante para ele, e jamais entendesse o que poderia estar acontecendo. Jamais iria tomar a iniciativa de procurar entender ou salvar aquela relação entre ele e a pessoa do outro lado da folha, que ele quer afastar do seu convívio. Alguém poderia pensar: ninguém precisa disso. Minha família toda cresceu sem nada disso, e todo mundo trabalha, é todo mundo muito legal, todos são bem-sucedidos, têm filhos, todos têm família, não tem nenhum louco, nenhum drogado, nem criminoso na minha família. Não vejo em que uma coisa dessa teria melhorado nossas vidas. Acredito que sejam pessoas bacanas, sim, mas todos nós sempre teremos coisas interessantes e outras desafiadoras a resolver e descobrir dentro de nós. Nunca conheci ninguém que não as tivesse. Tenho participado de grupos de estudos metafísicos e de limpeza emocional por quase 10 anos e contato direto com amigas terapeutas por mais de 20 anos. Sempre vi claramente como pessoas aparentemente muito fortes e resolvidas desmoronavam como criancinhas, com problemas emocionais, muitas vezes ligados à relação entre eles e o pai ou a mãe. Há sempre muitas coisas que a interpretação dos desenhos poderiam ter ajudado, ou evitado problemas emocionais, ou potencializado talentos escondidos. Enfim, sempre será benéfico e sempre fará uma grande diferença. Podem ser qualidades menosprezadas pela própria pessoa, talentos escondidos,
ou questões e forças que ela possui, mas que ficaram inconscientes para ela. O fato é que os desenhos infantis, usados como ferramenta complementar à educação dos pais, são fundamentais para uma boa formação emocional e para direcionar o potencial de uma criança para que ela possa dar o melhor de si e usufruir também do melhor ambiente que pudermos dar a ela. E não podemos esquecer que estamos preparando crianças para um mundo cada vez mais exigente de competências internas, pessoas com ideais humanistas, com consciência ambiental, etc. Uma empresa de ônibus de viagem muito famosa aqui no Brasil eliminou 16 dos 20 motoristas pretendentes a vagas de emprego, porque esses 16 não passaram no quesito paciência durante a dinâmica. Este é o mundo para onde nós estamos enviando nossos filhos. Nós não vivemos mais naquele mundo que as pessoas da nossa família, que hoje tem por volta de 50 anos, viveram. Hoje estamos preparando uma nova geração para um novo mundo, muito mais exigente a respeito de quem você é como ser humano também. Não querem que você seja bom apenas tecnicamente. Querem que você seja uma pessoa saudável internamente, que respeita a natureza, etc. O mercado de trabalho não aceita mais que você pense e haja como um camponês do século XVIII. Assim, faz todo sentido melhorarmos a forma como estamos educando as nossas crianças. Não tenho tempo para estudar nada. Você vai receber materiais em vídeo e em textos muito diretos e simples. O objetivo não é transformar você num especialista. Você não vai fazer uma faculdade. Vai apenas ter acesso a informações bem objetivas e úteis, que vão lhe ajudar a saber mais sobre seu filho. Por exemplo, quando uma criança desenha a si mesma com os pés tocando a parte inferior da folha, é porque está sentindo necessidade de segurança emocional. Será que ele está se sentindo isolado e perdido na escola? Será que está com dificuldades em algum trato social? Será que você o está pressionando demais e ele está se sentindo inseguro? Algum profissional de psicologia certamente pode ajudar você a entender o que ocorre. Mas ao perceber uma coisa tão simples, você se tornou uma mãe ou um pai muito melhor, mais perceptivo, mais atento, com mais visão. E justamente por ter pouco tempo é que você deve usar esses recursos para que num relance já possa captar detalhes importantes sobre seu filho. Então, se você não tem tempo, arrume 5 minutos antes de dormir para ler alguma dica sobre a interpretação de desenhos infantis e em um mês você saberá 30 coisas que não sabia antes. Um pequeno lembrete. Não dê ao seu filho a tarefa de fazer desenhos diários para você ver quando chegar do trabalho. Não tire a espontaneidade dele. Deixe ele desenhar o que quiser e quando quiser. Para esta oferta de lançamento de pré-venda, estou fazendo um preço imperdível. É um pagamento único, um investimento equivalente a um chiclete por dia, para você ter acesso aos materiais por um ano inteiro. Após esse período de pré-venda, vou passar a divulgar esse trabalho ou no Hotmart ou no Monetize e terei que aumentar o preço para que valha a pena para os afiliados divulgá-lo. Por isso aproveite. Esta oferta imperdível é apenas para as primeiras 300 pessoas. Não há preço que pague você ter pleno conhecimento das necessidades reais do seu filho, saber ler isso através do subconsciente dele e atender de forma adequada a essas necessidades, evitando que algo se transforme num trauma que possa prejudicá-lo por toda a vida. Caro mesmo é o preço que ele ou ela pagaria com comportamentos de compensação ou com conflitos de relacionamento, terapias, etc., que você vai evitar ao passar para um modelo de educação muito humanizado, amoroso e consciente. Sem contar que toda a interação que você fizer com seu filho, interessado nos desenhos dele, serão dividendos emocionais que irão crescendo e aumentando a ligação emocional enquanto vocês dois se divertem. Esse momento de carinho e de atenção não tem preço que pague. Os desenhos são mais um motivo divertido para você estar sempre conectado com seu filho. Que preço isso tem? Isso deve ser complicado e trabalhoso. Vou acabar não entendendo nada. Muito pelo contrário, eu peguei os materiais mais indigestos e separei as informações mais diretas e claras possíveis, aquelas que chamaríamos de bem popular mesmo. Você não vai precisar passar horas na internet garimpando informações, a não ser que queira se dar ao trabalho de pesquisa individual, o que seria muito bom também, e eu vou estimular para que as pessoas façam isso mesmo. Mas para quem quiser ler materiais mais densos, esses textos
textos estarão num lugar separado, à disposição de quem quiser ler estatísticas, estudos de universidades, trabalhos de TCC, etc. Mas para facilitar a introdução ao tema, o trabalhão pesado já foi feito para você. Isso aqui é um trabalho artístico, feito para ser agradável e útil. Não existe nenhum outro recurso no mundo que exponha para você o conteúdo do subconsciente do seu filho de maneira tão clara, perfeita e abundante quanto os desenhos infantis. Os psicólogos afirmam que a interação com os pais é crucial para a formação emocional da criança. Quando há algo errado nessa formação, os problemas aparecem. Já já vou te mostrar as 5 feridas emocionais que mais se arrastam por toda a vida de uma pessoa e também as 5 coisas que os filhos jamais esquecem sobre seus pais. As estatísticas mostram que tentar educar uma criança sem a menor consciência do que se passa com ela, como vem sendo feito, não está dando certo. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 6% dos brasileiros sofrem de depressão. Isso corresponde a um estado de São Paulo inteiro. São 12 milhões de pessoas com depressão e 10% da população brasileira sofre de ansiedade. Nesse número estão incluídos os casos mais graves de ansiedade, que atingem o nível chamado síndrome do pânico. O Brasil é o país com a maior taxa de prevalência de ansiedade do mundo. Significam quase 2 estados de São Paulo. São 20 milhões de pessoas, sem falar de outras tantas síndromes e transtornos emocionais, fobias, mágoas, etc. E o que é que cria tudo isso? Qual a fonte real de tantos problemas? Para a gente ir lá na raiz mesmo dessa fonte, no calcanhar da raiz, e não deixar que essa coisa crie seus problemas. A causa, a fonte de tudo, é a falta de comunicação. Você segue fechado em seu próprio mundo, a criança fechada no mundo dela. Você não sabe o que está se passando com ela, que por sua vez não vê você ajudando-a com as coisas que a estão afetando, e como a natureza tem horror ao vácuo, tudo tem que ser preenchido ou solucionado de alguma forma. Um dia, essa falta de comunicação explode na forma de algum transtorno ou alguma coisa qualquer. Uma briga, o filho resolve sair de casa, qualquer coisa. Aí você, que é pai ou mãe, se surpreende, conclui que não conhece o filho, e não conhece mesmo, e se pergunta onde foi que eu errei. Você sabe qual é a definição mais exata do termo família desestruturada, que já ouvimos tantas vezes nos noticiários policiais? Não é apenas aquela família pobre que passa fome, onde os pais são drogados, a irmã está na Cracolândia e o irmão entra e sai da cadeia. Segundo psicólogos, a definição mais exata do termo família desestruturada é onde a comunicação é falha ou então onde a comunicação não é saudável. Esta é a mãe do caos que você está vendo aí fora no mundão. E podemos eliminar esse problema com a comunicação perfeita, que abre uma janela para dentro do subconsciente do seu filho. Agora, você o enxerga inteiramente e lida diretamente com seus desafios em cada fase dele, porque está vendo tudo e sabendo tudo. É a perfeição da comunicação entre pais e filhos. Veja as 5 feridas emocionais que mais se arrastam por toda a vida de uma pessoa. O sentimento de abandono, o sentimento de rejeição, a humilhação, a traição e o medo de confiar e a injustiça. E veja aqui 5 coisas que os filhos jamais esquecem sobre seus pais. Os filhos jamais esquecem os maus tratos. Os filhos jamais esquecem a forma como os pais tratam um ao outro. Os filhos jamais esquecem os momentos em que se sentiram protegidos. E os filhos jamais esquecem a falta de atenção. Você já pode ter começado a ficar consciente do valor inestimável de ter acesso ao subconsciente do seu filho. Não é bom saber que você tem mais uma carta na manga para direcionar a formação emocional dele? Nos dias e semanas que virão, você vai notar o valor de se ter mais prática com este recurso. As pessoas só podem resolver as coisas, você sabe, quando elas tomam conhecimento sobre o que está ocorrendo. E uma pessoa será capaz de educar melhor seu filho se souber o que se passa com ele a cada momento de sua vida. Tente resistir à sensação de segurança que cresce conforme você descobre esse universo e o poder de transformação de tudo isso dentro da sua família. A sensação de segurança é fantástica.
Talvez você já esteja percebendo que a função do desenho infantil é uma estratégia de comunicação da natureza para ajudar você a proteger seu filho dos perigos e ensiná-lo da forma correta. Uma pessoa pode já ter percebido que os desenhos infantis têm a mesma função que certos recursos de pedidos de socorro que existem na natureza. Você já deve ter visto alguma cena em que vários leões atacam um búfalo e o derrubam. O búfalo começa a emitir um mugido de socorro para a manada não tem como resistir a esse apelo, e os búfalos fazem uma formação em bloco e avançam sobre os leões, salvando a vida daquele que estava condenado à morte. Uma abelha, quando é esmagada, solta um feromônio que atrai o enxame para defendê-la. O filhote de crocodilo, quando se sente em perigo, emite um som característico que atrai a mãe dele para o local. O desenho infantil é igualmente um impulso instintivo da natureza, cuja função é mostrar o que a criança está sentindo, vendo ou precisando. É o grito de socorro da criança, é a voz dela, é o seu chamado pedindo ajuda e orientação. É uma tentativa de diálogo, é um chamado oficial da natureza que diz: veja o que está acontecendo e resolva isso agora. Você consegue resistir a esse apelo, a esse grito de socorro de uma criança? Claro que não. A título de curiosidade, vou te mostrar uma outra linguagem da natureza que também tem a função de mostrar para você o que ocorre naquele momento para que você saiba o que fazer. São os diversos tipos de choros infantis, que são verdadeiros códigos, cheios de significados. Se você for um homem, não vai se interessar muito por isso, eu sei. Mas ouça mesmo assim, aguenta firme aí, que é apenas para mostrar como a natureza trabalha para que a gente saiba o que está acontecendo e o que fazer para resolver. Quero que você perceba que os desenhos infantis são uma versão desses alertas da natureza, para que alguém veja algo e tome alguma providência. O objetivo é mostrar que a natureza quer que a gente entenda o que está acontecendo com cada integrante, usando códigos como o mugido dos búfalos, o feromônio das abelhas, o som de socorro dos crocodilos bebês, o choro dos bebês humanos, os desenhos infantis das crianças. Veja se consegue identificar e interpretar esses choros. Ouça e responda para si mesma o que cada choro significa. Veja a importância de você já saber o que algo significa e de já poder tomar a ação correta. Você pode, eventualmente, fazer parte desse time de pais e mães especiais e conscientes, que serão verdadeiras bênçãos para seus filhos e também para a sociedade. Agora você decide se você vai estudar este assunto agora ou mais tarde, enquanto percebe que há eventos ocorrendo dentro da sua família que você precisa entender melhor. O mundo parece querer que as pessoas gastem seu dinheiro tentando se curar ou tentando anestesiar suas dores, enquanto parece querer que as pessoas continuem criando dores e falsas necessidades. Eu não sei o quão profundamente você vai desejar aprender a interpretar os desenhos infantis, mas o mais importante é que você passe a ter contato com esta ferramenta decisiva e aproveite todas as oportunidades de aprender algo sobre ela. Vamos ver mais algum exemplo.
Se não há comunicação, não há entendimento. Toda a evolução da consciência passa necessariamente pelo entendimento. E como ter entendimento se a comunicação for falha? Cada detalhe de nossa evolução foi construído a partir do entendimento de algo. Sem ele, presente na educação da criança, vamos colocando filhos no mundo com problemas diversos, dos pequenos aos grandes, dos sutis aos mais graves. São casos de bloqueios sociais, depressão, síndrome do pânico, transtornos alimentares, problemas de relacionamentos afetivos que literalmente destroem a pessoa, comportamentos de compensação que acabam em toda sorte de vícios, autossabotagem, suicídios, crimes. Tudo isso poderia ser evitado se houvesse uma melhor comunicação entre pais e filhos. Nós somos seres que funcionam 90% a partir do subconsciente. Como você sabe, isso quer dizer que há camadas e camadas subterrâneas dentro de nós que determinam toda a nossa vida. E há maneiras de acessar essas camadas profundas já na infância, onde a formação emocional da criança está em andamento. Saber o que está ocorrendo naquele nível de profundidade e corrigir os rumos da coisa enquanto é tempo é a melhor coisa a fazer. Este trabalho está dividido em duas partes. A parte 1 são os livros. No momento, aqui na minha cabeça, essa parte está organizada em 3 livros. E já vou falar sobre isso. Mas pode ser que no decorrer do tempo a gente crie mais e-books complementares. Como tudo tende a crescer, é provável que acabe aparecendo DVDs, palestras online, encontros presenciais, não sei. Esse trabalho vai se desdobrar e se desenvolver da forma como as pessoas participantes quiserem que ele seja. Mas não sou o dono e senhor dos desdobramentos futuros. Tudo está aberto a novas possibilidades e o céu é o limite. A parte 2 é um grupo fechado no Facebook e plataforma online com login e senha. Essas plataformas serão atualizadas diariamente e terá um fórum para o contato entre todas as pessoas participantes do projeto. Talvez o pessoal opte em ficar apenas no Facebook, não sei. Mas o site terá mesmo assim uma parte pública e outra privada, onde sempre vou colocar matérias, vídeos, etc. É simplesmente manter você conectado ou conectada ao tema, atualizado e podendo conversar com todos os integrantes sobre qualquer assunto que quiserem, não apenas sobre desenhos infantis. Se quiser criar um tópico no fórum sobre relacionamento afetivo, sobre moda, mecânica de automóveis, fique à vontade. O importante é manter-se próximo ao tema, fazer amigos, trocar experiências, enquanto aproveita para relaxar falando de outros assuntos também. Afinal, quem aguenta falar de um assunto só 24 horas por dia? Você receberá 3 e-books, cada um tratando de um aspecto diferente desses estudos. Assim, cada um separado fica mais leve como arquivo e mais fácil de ser pensado como uma entidade separada. Ao longo do ano, esses livros passarão por atualizações e acréscimos, tendo segunda edição, terceira edição, etc. Mesmo após o preço aumentar para R$ 204, quando eu publicar no Hotmart ou Monetize, para você que comprar agora, a anuidade será sempre de R$ 48, apenas com o reajuste da inflação. Os livros que você vai receber estão assim divididos. Livro 1, Dicionário de Significados, por exemplo, a forma da copa das árvores e seus significados. O livro 2, informações complementares, como os estágios do desenvolvimento do desenho infantil. Livro 3, pesquisas e informações teóricas, os pesquisadores, etc. Lista de livros das bibliografias que eu encontrei e livros à venda na internet, sites e materiais interessantes e cursos disponíveis em todo o mundo. O primeiro que você receberá será uma espécie de dicionário. É o e-book 1, com indicações dos significados dos elementos dos desenhos. É como se fosse um dicionário mesmo, para você ter acesso imediato ao significado desses símbolos. Por exemplo, o tronco da árvore. Se é fino, mostra que essa criança é tímida. Se é grosso, mostra que ela tem muita autoconfiança. E assim por diante. Assim você já pode ir se divertindo, pegando os desenhos do seu filho e procurando no dicionário os elementos que você quer analisar no desenho dele. E-book 2,
Fundamentos sobre as cores, o uso do espaço do papel, a força aplicada ao lápis e informações complementares que irão aumentar seu grau de conhecimento e percepção sobre os desenhos, as etapas do desenvolvimento do desenho infantil e assuntos ligados à interpretação direta dos desenhos. O e-book 3 são pesquisas e informações teóricas desenvolvidas ao longo do tempo por universidades e pesquisadores e outras informações. Lista de livros disponíveis para compra, sites e cursos disponíveis em todo o mundo. Aqui nas edições seguintes provavelmente entrarão depoimentos de integrantes do grupo, material de algum colaborador psicólogo, anúncios de profissionais que usem estes recursos em seus diagnósticos. As possibilidades informativas estarão em aberto. A conjunção dos livros, Facebook e plataforma online tem potencial para crescer muito, inclusive com a participação de profissionais. Palestras online ou ao vivo, encontros, o céu é o limite. Não descarto a ideia de sorteios para os participantes como estímulo ao engajamento com este trabalho. Tudo vai depender do desenrolar das coisas e da evolução do trabalho. A parte que cabe a mim, como organizador das informações, está pronta. Já a parte que atenderá aos anseios dos participantes será construída de acordo com os pedidos das pessoas. Acho isso uma coisa positiva, porque não será feita com a minha imposição, mas sim de acordo com as necessidades das pessoas, caso elas tenham sugestões a fazer com o que eu for organizando. Meu objetivo é que a organização que estou fazendo deste material crie ao seu redor uma comunidade de pessoas mais conscientes do poder desta ferramenta e que isso faça diferença na vida dessas pessoas e, quem sabe, todos juntos criemos um movimento de conscientização que faça diferença na vida de outros ao redor. Afinal, se estivermos colocando no mundo pessoas equilibradas e harmonizadas, elas naturalmente farão a diferença em torno de si. Clique no botão abaixo deste vídeo e aproveite a promoção de lançamento de pré-venda e entre para este clube de pais extraordinários, que assim como você, já começam a sentir a importância de aprender a ler as mensagens vindas do subconsciente do seu filho, através dos seus desenhos. Vamos criar uma bela história infantil juntos. O que este produto ou projeto tem de diferente? Primeiro, que é algo novo, que você nunca viu no Brasil organizado dessa forma, para que seja uma presença constante em sua vida e ele se torne um processo de transformação, em vez de apenas um assunto para se conversar no almoço de amanhã e ser esquecido. Você não está comprando informações, está comprando transformação de vidas, do seu filho, da sua família e de quem ele entrar em contato. Uma pessoa do bem faz muita diferença e você será o iniciador dessa onda de grandes possibilidades. Eu não diria a você compre o curso porque ele é importante ou fundamental, porque eu sei que você já entendeu o valor de ter a informação correta na hora certa, vinda diretamente do subconsciente do seu filho. Vamos para uma nova realidade familiar, garantindo o equilíbrio emocional dos nossos filhos e a felicidade da nossa família. Comece já o desenho da sua felicidade. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao projeto Desenho e Mensagem. Clique no botão abaixo e eu te aguardo para a gente criar uma nova e bela história juntos.